Olá, vamos começar mais uma aula de cálculo. Vocês estão empolgados aí? Bem, a aula de hoje a gente vai falar sobre derivada de funções exponenciais, derivada de funções logarítmicas. Também vamos ver a derivada de funções inversas. Tem um teorema que fala sobre a derivada de funções inversas. E a gente vai concluir a aula de hoje com a derivada das funções inversas trigonométricas, certo? Lembrando que esta aula é de uso nosso, não compartilhe essa aula mesmo que sejam para outros colegas que também fazem a disciplina de cálculo, mas esta aula é apenas para os alunos do professor Hugo Vitor, certo? E caso você escute alguns barulhos extras, como umas marteladas, barulho de avião, carro passando, buzina, menino chorando, cachorro latindo, perdoai aí, viu? Aqui eu não estou no estúdio profissional, estou gravando da minha casa e todos esses barulhos podem acontecer aqui próximo, né? Então não está isolado acusticamente, então pode ser que apareça algum desses barulhos aí, mas releva aí, perdoai, vamos para frente. Vamos começar a aula de hoje. Vamos começar a aula de hoje falando sobre a derivada da função exponencial. Então a gente vai começar com o seguinte: se eu tiver uma função y igual a elevado a x, esse a sendo maior do que zero e a diferente de 1. Então é uma função exponencial. Agora a variável está lá no expoente, certo? Quem vai ser a derivada dessa função? Vai ser a elevado a x vezes ln de a. Então a derivada de qualquer número elevado a x, sendo que essa base tem que ser maior do que zero e diferente de 1, essa derivada vai ser ela mesma vezes ln de a. ln é o logaritmo natural, lembrando, certo? Que ln de a seria o log de a na base e, onde esse e é aproximadamente 2,7, certo? É uma das constantes, é um número irracional, sua representação decimal é infinita e não periódica. Ele é muito usado e aqui ele vai ser muito útil, certo? A gente viu lá nos limites fundamentais sobre esse e. Então, como é que eu vou fazer a demonstração disso? É um exercício bacana fazer essa demonstração, porque a gente vai praticar a definição de derivada. Então, quem seria a derivada dessa função y? Seria o limite. Eu vou tomar aqui quando x tende a k, porque o a já está sendo usado, certo? X tende a algum número, aí vai ficar a elevado a x menos a elevado a k sobre x menos k. Então, ao invés de usar o a, como a gente estava acostumando, eu vou fazer o limite quando x tende a k. Eu vou achar a derivada dessa função para um ponto k, e como ela vai servir para todo o valor k, a gente vai generalizar. Tudo bem? A derivada dessa função vai ficar como? O que é que eu posso fazer aqui? Eu vou colocar esse limite com uma nova forma de escrever. Deixa eu escrever ele, organizar aqui um pouquinho. Vai ficar limite quando x tende a k. Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar esse x sobre k em evidência. Vai ficar x menos k em evidência. Na verdade, vai ficar aqui do lado de fora. O que eu vou botar mesmo em evidência é a elevado a k. Então, eu vou colocar bem aqui a elevado a k. Tudo bem? E vou colocar ele em evidência. O que é que vai ficar dentro do parênteses? Se eu tinha a elevado a x, eu coloquei a elevado a k. Quando eu coloco em evidência, vai ficar a elevado a x dividido por a elevado a k, menos a elevado a k, eu coloquei em evidência, aqui dentro vai ficar o número 1. Tudo bem? Fazendo dessa forma, o que é que vai acontecer? A gente vai ter aqui uma outra forma de ver esse limite, lembrando que se eu multiplicar o a elevado a k por todo mundo que tem dentro do parênteses, volta para o que tinha antes. Então, essa forma de escrever aqui é a que vai nos ajudar a resolver esse limite. Tudo bem? Repare que a elevado a k, aqui é quando x tende a k. Desculpa. Esse a elevado a k que tem bem aqui, ele é constante, ele não vai mudar. Eu posso colocar ele para fora do limite. E bem aqui nessa divisão vai aparecer uma divisão de potência de mesma base. Eu posso escrever usando propriedade de potência, repetindo a base e subtraindo o expoente. Então, isso aí vai ficar da seguinte forma. Eu vou colocar o a elevado a k para o lado de fora do limite. Ele não vai ser influenciado por esse limite. Vai ficar constante. Aí vai ficar a elevado a k vezes o limite
quando x tende a k. A elevado a x dividido por a elevado a k, eu vou escrever como sendo a elevado a x menos k. Tudo isso menos 1. Eu vou botar novamente o x menos k aqui embaixo, dividido por x menos k. Aqui a gente vai fazer uma mudança de variável. Faça u como sendo igual a x menos k. Não confunda mudança de variável com regra da cadeia que nós vimos na aula passada. Então, essa mudança de variável aqui, eu tenho que verificar para onde a minha nova variável u está indo dentro desse limite. Então, se o x ele tende a k, o que é que vai acontecer com o meu u? O meu u ele vai tender aonde tem x, eu vou colocar esse k, vai ficar k menos k. Esse meu u vai ficar igual, vai tender ele vai tender a k menos k, que é 0. Então, eu vou ter agora um novo limite com a mudança de variável. Esse meu limite vai na nova variável u. Esse u tende a 0. E vai ficar a elevado a u menos 1 sobre u. Gente, isso aqui que nós vimos é um limite fundamental, certo? Esse limite aqui ele já foi mostrado para vocês nas aulas de limite. Isso aí vai ser a elevado a k, vou repetir, vezes esse limite vai ser ln de a. Exatamente onde a gente chegou. Então, aqui a gente faz uma manipulaçãozinha para aparecer o nosso limite fundamental logarítmico. Então, como nós podemos ver, isso vai servir para todo k. Então, no lugar do k, isso vai servir para todo k, né? Qualquer x. No lugar do k, a gente pode generalizar. E a função derivada vai ser y igual a a elevado a x vezes ln de a. Esse a é a minha base da exponencial. Tem um caso particular, que é quando essa base do expoente for o número e, o número de Euler. Então, se eu quero calcular a derivada aqui, ó, o caso particular. Se eu quero calcular a derivada da função y igual a e elevado a x, usando o que nós vimos agora há pouco, seria a derivada igual a e elevado a x vezes ln da base. A base é e. Gente, logaritmo natural de e é como se fosse o log de e na base e. Quando o logaritmando e a base são os mesmos, isso aqui vale 1. Então, a derivada de e elevado a x é e elevado a x vezes 1, que é a própria e elevado a x. Então, é um caso particular, quando a minha exponencial tem a base e. Tudo bem? Vamos ver agora a derivada da função logarítmica. Derivada da função logarítmica. Então, o que é que nós vamos fazer agora? Seja y igual ao log de x na base a, eu quero que essa base a seja maior do que 0 e diferente de 1, a condição de existência do logaritmo. Quem vai ser a derivada desta função? A derivada dessa função, ela pode ser escrita como sendo 1 sobre x vezes o log de e na base a. Ou então, se você fizer uma mudança de base no logaritmo, você pode ver essa derivada como sendo 1 sobre x vezes, lá embaixo, lá no denominador, ln de a. Então, tanto faz você ver essa derivada de uma forma como a outra. Tudo que acontece aqui de diferente é uma mudança de base, certo? Mais uma vez, para provar esta derivada, como é que nós fazemos? É um exercício bacana, a gente vai fazer aqui, vamos ver se vocês acompanham. Para demonstrar essa derivada, eu tenho que me lembrar das propriedades de logaritmo, certo? Vamos começar aqui com a definição de limite. Na verdade, a definição de derivada. A definição de derivada usa aquela parte de limite. Limite, quando x tende, novamente eu vou usar k, certo? Agora, a minha função é log de x na base a. Então, fica o log de x na base a menos o log de k na base a dividido por x menos k. Quero calcular esse limite aqui. Tudo bem? Bem, o cálculo desse limite, eu vou começar usando uma propriedade de logaritmo que diz o seguinte. Eu posso escrever uma subtração de logaritmos com um logaritmo só do quociente.
Então, esse x menos k, eu vou colocar aqui fora, vai ficar 1 sobre x menos k, essa parte de baixo, vezes o que tem ali no parênteses, aquele logaritmo, eu vou escrever como um logaritmo só. Então, vai ficar o log x menos log de k, vai ficar o x em cima e o k aqui embaixo. Isso é uma propriedade de logaritmo, certo? Onde uma divisão de logaritmo, uma subtração entre logaritmos, eu transformo num logaritmo só da divisão, na mesma base, base A. Isso eu posso fazer quando os dois logaritmos estão na mesma base. Tudo bem? Bem, nós temos aqui uma multiplicação de um número com um logaritmo. A gente vai poder escrever esse camarada ainda usando propriedade de logaritmo como sendo uma potência. Esse número que está aqui fora, 1 sobre x menos k, vai virar a potência do nosso logaritmo. Ele vem aqui para cima. Então, isso aqui eu vou reescrever como sendo o limite, quando x tende a k, do logaritmo na base A. Aí vai ficar x sobre k, esse é o meu logaritmando, tudo isso elevado a 1 sobre x menos k. Isso vai ficar. Mais uma propriedade de logaritmo. Número multiplicando um logaritmo, isso aí vai virar expoente do nosso logaritmando, certo? Aqui eu já quero fazer uma mudança de variável, tudo bem? Eu vou chamar esse x menos k de uma certa variável. Então, faça u igual a x menos k. É a nossa mudança de variável. Então, quando eu faço essa mudança, o meu limite ele tinha o x tendendo a k. Se o x tende a k, o meu u ele vai tender a x menos k, só que o x agora está indo para cá. Então, fica u tendendo a k menos k. Então, esse k aqui, para onde o x está tendendo, eu substituí aqui em cima. Ó. Então, u vai tender a k menos k. O u, a minha nova variável, vai tender a zero. Então, este limite, eu vou escrever assim. Limite, na minha nova variável, que é u, ela tende a zero. Vai ficar o logaritmo na base A. Dentro desse parênteses, lá no logaritmando, eu tinha x. Se o meu u é igual a x menos k, vou pegar essa parte aqui, ó. Já que o meu u ele é igual a x menos k, se eu isolar só o x, o k está menos, passa para o outro lado mais. O x eu vou substituir por u mais k. Então, no lugar do x, eu vou escrever u mais k. Tudo isso dividido por k elevado a 1 sobre u. Ok? Dentro desse logaritmo, eu posso separar aqui em duas frações. Então, essa parte vai poder ser reescrita e vai ficar da seguinte forma. Limite, quando u tende a zero, do logaritmo de u sobre k mais k sobre k. Esse k sobre k vai ficar 1. Vou deixar logo aqui k sobre k. Separei nas duas frações. Tudo isso elevado a 1 sobre u, logaritmo na base A. Para a gente encerrar isso aqui, eu vou novamente fazer uma mudança de variável. Outra mudança de variável para aparecer um dos limites que a gente já conhece, certo? Então, isso aqui, ó, mais uma mudança de variável. Nós vamos fazer essa fração u sobre k vai ser igual a uma outra variável. Vou chamar aqui de t. T vai ser igual a u sobre k. Repare que como o u ele tende a zero, quer dizer que o t ele vai tender a zero dividido por k. O mesmo t vai tender a zero também. Ok? Mais uma coisa, se você fizer aqui na definição do t meios pelos extremos, lá no expoente onde aparece o u, eu vou substituir ele por t vezes k. Então, esse limite vai ficar da seguinte forma. Vai ficar o limite
limite, não é mais a variável u, agora é a variável t, quando t tende a zero, do logaritmo na base a, dentro do parênteses vai ficar u sobre k, eu chamei de t, aqui é um k, viu? Se estiver muito feio, esse cara aqui é k, mais k sobre k é 1, tudo isso elevado a 1 sobre u, vai ficar 1 sobre t vezes k. Tudo bem? O que é que nós vamos fazer agora? Vamos aplicar novamente a propriedade de logaritmo, que a gente usou lá em cima, com relação à potência. Eu vou tirar esse 1 sobre k daqui, deixa eu marcar aqui para vocês verem. Esse 1 sobre k que está aqui, eu vou colocar na frente do logaritmo multiplicando. Esse cara ele vai vir para cá, para frente do log, multiplicando. Então, nós vamos ter o seguinte. Isso aqui vai ser igual ao limite, quando t tende a zero, de 1 sobre k, vezes o log, na base a, de t mais 1, elevado a 1 sobre t. 1 sobre t continua ali em cima, certo? Esse 1 sobre k não é influenciado pelo limite, ele é constante, o limite é em cima do t, é o t que tende a zero, então esse k não vai ser influenciado, eu posso colocar 1 sobre k para fora do limite, e a gente também pode trocar a ordem do limite com o logaritmo. Então, o limite de um logaritmo é igual ao logaritmo daquele limite. Olha o que é que vai acontecer, trocando as ordens. 1 sobre k, vezes o log, na base a, e esse limite vem para dentro. Vai ficar o limite, quando t tende a zero, de t mais 1, tudo isso elevado a 1 sobre t. Gente, esse limite a gente já calculou. Esse limite é o limite fundamental exponencial, certo? Então, um dos limites fundamentais que nós calculamos é esse. Aqui vai ficar 1 sobre k, vezes o log na base a. E esse camarada aqui é o limite fundamental exponencial. Isso aqui vai dar E, número de Euler. Então, esse aqui é o valor da nossa derivada da função logarítmica. Detalhe, se você fizer uma mudança de base, fazendo mudança de base. Lembra como é que faz mudança de base em logaritmo? A ideia da mudança de base em logaritmo é a seguinte: se eu tenho um log de A na base B, posso escrever esse logaritmo como uma fração. Mudar para uma base qualquer que eu queira, fica um log de A na base C, dividido pelo log do B na mesma base C. Eu mudei tudo para a base C. Em particular, se eu fizer a mudança de base nesse logaritmo aqui para a base E, vai ficar em cima log de E na base E, que seria 1, e embaixo log de A na base E, que é o logaritmo natural. Então, outra forma de você ver essa mesma derivada seria 1 sobre K vezes ln de A. Detalhe, essa derivada vai servir para todo K. Então, como ela serve para todo K, todo x igual a k vai dar esse resultado, desde que ele esteja naquelas condições de existência. Então, eu posso dizer que a minha derivada vai ser 1 sobre x vezes ln, 1 sobre x, aí lá embaixo, vezes ln de a. Posso escrever dessa forma aqui. Essa é a nossa derivada que a gente estava procurando. Caso particular, se a minha base do logaritmo já for E, então ficaria ln de E lá no denominador. Então, um caso particular que a gente vai ter é que se a minha função y, que eu quero derivar, seja a função ln de x, a derivada dessa função é 1 sobre x vezes ln de E. Essa base aqui é como se fosse o E, ln de E seria 1. Então, a derivada desse caso particular seria 1 sobre x. Derivada de ln de x, 1 sobre x. Está aumentando a quantidade das funções que a gente já sabe calcular a derivada. Aqui a gente já guarda esses resultados para usar posteriormente. Ninguém vai ficar fazendo mais essa derivada pela definição. A gente vai usar esses resultados para calcular derivadas
de algumas funções compostas, né? Ln de alguma coisa, logaritmo de alguma função lá dentro, numa certa base. Vamos ver isso aí lá nos exercícios, já, daqui a pouquinho. Vamos fazer alguns exercícios com relação ao que a gente viu agora há pouco. Primeiro aqui com relação à parte de exponencial. Eu quero calcular as derivadas das funções abaixo. Item A. Y igual a 7 elevado a x. Função exponencial, certo? Então, a derivada dessa função... Deixa eu botar aqui para outra cor para a solução. Processando a máquina. Y', a nossa derivada. Derivada exponencial, 7 elevado a x. Vai ser a mesma 7 elevado a x vezes ln de 7. Foi o que nós vimos agora há pouco, certo? A aplicação direta daquela derivada sem precisar ir pela definição. Detalhe é que a gente não vai fazer questão só assim. É claro que a gente vai ter que pegar problemas mais elaborados, funções mais elaboradas, para encontrar derivadas. Por exemplo, algumas que usem regra da cadeia, como no item B. Veja que no item B eu tenho f de x igual a 5 elevado. Aí lá em cima, no expoente, nós temos uma função x ao quadrado menos 5x mais 6. Então, como é que eu faço para calcular a derivada dessa função? Então, aqui no item B, nós vamos usar a regra da cadeia. Para a regra da cadeia, nós vamos faça u igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Você já pode encontrar logo quem é a derivada de u com relação a x. Então, isso aqui vai ser derivada de x ao quadrado, 2x. Derivada de menos 5x seria menos 5. Derivada de 6 é constante, daria 0. Então, a derivada dessa função f de x, seria a minha f' de x, seria igual a... Assim, só para a gente ter uma noção. Sem calcular a derivada ainda. F de x eu vou escrever na forma de u, então fica 5 elevado a u. Na hora que eu for derivar, como é que é o cálculo dessa derivada aqui usando a regra da cadeia? Primeiro, você vai derivar 5 elevado a u como se ela fosse a sua função principal. A f de x vai ser igual a derivada de 5 elevado a u, mesma regra que nós temos aqui no item A. Seria 5 elevado a u vezes ln de 5. Só que depois disso, você ainda vai acrescentar a derivada do u. Isso aqui vezes u'. Então, substituindo onde tem u, colocando os valores que nós obtivemos, nós vamos ter que a derivada da função f de x vai ser igual a 5 elevado a x ao quadrado menos 5x mais 6 vezes ln de 5 vezes u', a derivada do u com relação a x seria 2x menos 5. Menos 5. Ajeitar aqui. Colocar aquele parênteses ln de 5, que é para não confundir. Esse cara aqui não está no logaritmando. Então aqui é 2x menos 5. Pronto. Produto desses três camaradas. Então o que vai aparecer para a gente normalmente vai ser isso aqui. É uma função que a gente vai ter que aplicar a regra da cadeia. A derivada de 5 elevado a uma função vai ser 5 elevado a essa mesma função, vezes ln de 5, vezes a derivada da função lá em cima, que foi o que nós calculamos aqui separadamente. Tudo bem? Copia aí, vamos para mais alguns exemplos, agora com relação à parte de logaritmo. Aqui nós temos mais dois exemplos, só que agora da parte de derivada de função logarítmica. Então, na letra C, eu tenho a função y igual ao log de x na base 11, aplicando o que nós vimos anteriormente. Não precisa mais fazer pela definição. A derivada dessa função, y' vai ser derivada de log de x na base 11. Eu vou escrever como sendo 1 sobre x vezes ln de 11. Pronto, aqui é a nossa derivada. Você pode deixar desse jeito, certo? É claro que também não vai aparecer assim pra gente. Vai ser mais interessante trabalhar de forma que a gente tenha regra da cadeia, né? Misturar a função logaritmo com outras funções que nós vimos. Por exemplo, nessa letra D. Na letra D eu tenho f de x igual ao log do seno de x, quando esse x estiver entre 0 e π sobre 2.
Entre 0 e π sobre 2, o meu seno vai variar entre 0 e 1. Não sendo 0 e nem sendo 1, vai ficar entre esse valor. Então, vai estar satisfazendo a condição de existência do logaritmo, na letra D, certo? Tudo que tem aqui é só para dizer que vai ficar satisfeita a condição de existência do logaritmo. Tudo bem? Outra coisa que é bom a gente deixar claro, quando não aparecer a base do logaritmo, algumas pessoas não sabem, mas aqui fica subentendido que é o número 10. Ok? Quando não tiver nada lá na base, na verdade a gente vai trabalhar como sendo log na base 10. Alguns livros trabalham, quando não tiver nada, sendo o log na base E. Mas eu prefiro trabalhar com ln para a base E. E log sem nada lá embaixo vai ser a nossa base 10. Tudo bem? Vou deixar assim. Então, como eu vou fazer o cálculo desta derivada dessa função? Mais uma vez, eu vou ter que usar aqui a regra da cadeia, o log de uma função. Então, essa função da parte de dentro eu vou chamar de u. Então, faça u igual a seno de x. Dessa forma, eu vou precisar da derivada de u. Quem vai ser a derivada de u com relação a x? Derivada da seno, nós vimos na aula passada, vai ser cosseno de x. Então, a minha função f de x, eu posso escrever ela com relação a u. Então, vai ser o log de u. Não fica escrito nada lá na base, é porque a base é 10. Lembrando que u é uma função em x, certo? U não é constante. U é uma função em x. Então, quem vai ser a derivada dessa função? Derivada de f, f' de x, vai ser igual. Derivada do logaritmo de u na base 10. Isso aqui vai ser 1 sobre u vezes ln de 10. Só que depois de calcular a derivada do mesmo jeito que eu fiz aqui no item C, eu apliquei essa mesma regra. Tudo bem? Eu ainda vou ter que multiplicar pela derivada de u. Vai ficar assim. Agora, substituindo u e a derivada de u no seu respectivo lugar, vai ficar como? F' de x, a derivada da função f com relação a x, vai ficar embaixo o u é seno de x, então fica seno de x vezes ln de 10. E em cima, o ln é cosseno de x. Já coloco aqui, ó, cosseno de x. Essa é a derivada da função f com relação a x. Tudo bem? Copia aí e vamos para a próxima parte do conteúdo. Essa observação que a gente vai ver agora é sobre a derivada de função exponencial composta. O que é isso? Exponencial composta é como eu tenho uma função elevado a outra função. Então, eu tenho meu y é igual a u elevado a v. Só que esse u é uma função em x, algumas das funções que a gente já conhece, polinomial, logarítmico, então alguma função trigonométrica, enfim, qualquer função. E a v também é uma função em x, certo? Então, nós temos uma função na base e uma função no expoente. E eu quero derivar uma expressão dessa forma. Gente, essas funções, se elas forem deriváveis e a base ela precisa ser maior do que zero, a gente pode calcular a derivada dessa função exponencial composta. Só que vai ser uma derivada um pouquinho mais trabalhosa do que o que a gente pode imaginar. A ideia é a seguinte: a derivada dessa função, para vocês terem uma ideia, é só aplicar essa fórmula aqui, ó. Vai ser a função v todinha vezes u elevado a v menos 1 vezes a derivada da função u em relação a x mais u elevado a v vezes ln de u, tudo isso multiplicado pela derivada da função v. Então, não é uma expressão muito elementar, né? Não é tão natural você imaginar isso aqui como a sua resposta, mas ela nos ajuda muito mais do que ter que fazer a conta do zero. Para vocês terem uma ideia como é que a gente vai ter que fazer isso aqui, se você quisesse fazer do zero, a prova para demonstrar essa fórmula aqui vem da seguinte ideia. Tem uma propriedade que a gente aprende lá na parte de exponencial, que qualquer u elevado a v, isso aqui pode ser escrito como e elevado a v vezes ln de u. Então, é uma das propriedades
de logaritmo, certo? Que a gente pode usar, e é o que nós vamos usar aqui para fazer o cálculo da derivada da função y. Então, se você tiver esta relação aqui em mente, é aqui que a gente vai poder sair, é aqui que a gente vai poder iniciar a nossa derivada. Então, a derivada da função y, ela vai ser o seguinte: eu não vou ver mais a y como sendo u elevado a v. Eu vou olhar para essa y como sendo e elevado a v vezes ln de u. Então, a derivada dessa y vai passar a ser a derivada de uma função exponencial de base e. Como é que é a derivada de uma exponencial de base e? Lembrando que aqui a gente precisaria usar a regra da cadeia. Então, e elevado a uma certa função em x, a derivada disso vai ser e elevado à mesma função em x, v vezes ln de u, vezes a derivada de v, vou botar aqui entre colchetes, derivada de todo o expoente, v vezes ln de u. Então, eu estou aplicando a regra da cadeia. Tudo isso aqui é a minha função composta. É o que vai ser como se fosse a minha mudança de variável para esse cara. Cuidado que u e v a gente já está usando. Então, é como se eu tivesse v vezes ln de u igual a um certo t. Então, eu estou derivando e elevado a t. E detalhe, t é uma função em x. Então, eu preciso derivar t para poder prosseguir. Regra da cadeia. Aqui a gente ainda vai derivar. Certo? Quem vai ser a derivada desse camarada que está dentro do parênteses? Que a gente vai fazer agora. Então, essa derivada, a gente vai usar a regra do produto. Vou fazer ali no cantinho não, vou fazer logo aqui direto. Vai ficar y' é igual a e elevado a v vezes ln de u, vezes, aqui a gente vai ter a derivada do produto. Então, vai ficar a derivada da primeira vezes a segunda. Então, fica a derivada de v vezes ln de u, mais a primeira vezes a derivada da segunda, mais a primeira função, que é v, vezes a derivada de ln de u. A derivada de ln de u é uma função em x, não esquece disso. U é uma função em x, assim como v. Então, aqui é uma regra da cadeia, certo? Ln de u, quando eu derivar, vai ser 1 sobre u, vezes a derivada de u com relação a x. Então, a gente teria isso aqui, como a derivada que faltava para a gente calcular. Agora, a gente só vai organizar, certo? E elevado a v vezes ln de u, eu só usei essa escrita para começar o cálculo da derivada a partir da exponencial. Agora eu vou voltar tudo isso aqui para o que era antes, que é u elevado a v. Então, y' vai ser igual a u elevado a v vezes v' vezes ln de u mais v sobre u vezes u'. Se eu fizer a multiplicação aqui termo a termo, a gente vai ter que esse y' vai ser igual a u elevado a v vezes v'. Deixa eu ver se eu organizo aqui para não confundir u com o v. O v tem a dobrinha em cima. U elevado a v vezes v' vezes ln de u. Agora eu vou somar com, aqui vai ficar u elevado a v vezes v vezes u', tudo isso dividido por u. Aqui nós temos no finalzinho uma divisão de potência de mesma base, u elevado a v dividido por u. Então eu vou fazer o cálculo dessa divisão. Então meu y' vai ser igual, bem aqui, ó, para quem está meio perdido, é só isso aqui que está faltando. Divisão de potência de mesma base. Repete a base. Eu vou trocar a ordem das parcelas para ficar igual ao que a gente escreveu, certo? Vai ficar u elevado. Agora subtrai os expoentes. V menos 1. Vou repetir todo o restante lá da parcela. Vezes v vezes u' mais u elevado a v. Vou escrever o ln de u primeiro e o v' depois.
Pronto, exatamente a fórmula como eu tinha apresentado para vocês. Então ela não é tão natural, certo? Você obter numa solução. Você pode até decorar ela já para usar em situações que realmente precisa. Mas quais são essas situações? Vamos ver aqui um exemplo em que a gente precisa aplicar esse camarada aqui. Aqui, esse aqui é um dos itens que a gente pode ter como exemplo do que a gente acabou de mostrar. É uma função elevada a uma outra função. Então, como começar a derivada de algo desse tipo? Certo? Você vai querer usar qualquer uma regra de exponencial, o logaritmo aqui, do jeito que está, você não vai poder usar. Então, eu recomendo que das duas, uma. Ou você mude a forma dessa expressão para a seguinte, a mesma função h de t, você vai reescrever ela como sendo e elevado a 1 menos 3t ao quadrado vezes ln da base, t ao quadrado menos 5t mais 6. Aqui você pode começar a derivar sua função h usando a regra, isso aqui tudo multiplicando, bota entre parênteses. Aqui você pode fazer aplicando a regra da potência. Se não for aqui, não dá para derivar daquele jeito lá direto, tem que começar a partir daqui. Ou então você decora aquela fórmula, certo? Como assim decorar aquela fórmula? Você vai ter como sendo o de x a sua base e o v de x o seu expoente. Vou botar aqui do lado. V de x. Quem vai ser o de x? T ao quadrado menos 5t mais 6. Quem vai ser o v de x é o expoente, é 1 menos 3t ao quadrado. Tudo bem? Vai ter um momento na fórmula que eu vou precisar da derivada de u. Quem vai ser a derivada de u? Derivada de t ao quadrado menos 5t mais 6. Polinomial, aqui é tranquilo, vai ficar 2t menos 5. Não é isso? 2 décimos multiplicando, diminuindo o expoente, então fica 2 vezes t. E a derivada de menos 5t é menos 5. Já a derivada da função v de x, seria v' de x, derivada de 1 é constante, não preciso colocar. Derivada de menos 3t ao quadrado, o 2 décimos multiplicando, fica menos 6t. Derivada de 1 vai ser 0, então fica só isso aqui como resposta. Então, pela fórmula que a gente viu agora há pouco, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter o seguinte, a derivada daquela função h, a galinha, de t, fica engraçado, a galinha, a derivada da função h com relação a t vai ser o seguinte, v vezes u elevado a v menos 1, vezes u', que é a derivada da função u com relação a x, mais, no caso aqui com relação a t. Vamos deixar claro que a variável desse problema aqui é t, certo? A derivada com relação a t não é x, é t, não é x. Para esse problema aqui é t, não é x. Pronto, já fiz as devidas correções. Às vezes acontece, a gente fica viciado em falar, às vezes, tudo com x, 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 mas quando aparecer t, com relação aqui a t, certo? Vamos lá. Mais vai ficar u elevado a v vezes ln de u vezes v'. Então, substituindo cada um no seu devido lugar, nós vamos ter que a derivada da função h de t vai ser igual. Quem é esse v? É aquele 1 menos 3t ao quadrado, vezes u elevado, o meu u é t ao quadrado, menos 5t mais 6, elevado a v menos 1. Então, vai ser elevado a 1 menos 3t ao quadrado, menos 1. Vezes o'. Quem é o'? 2t menos 5. Tudo isso somado mais, tá? A gente vai somar a outra parcela, u elevado a v. Então, vai aparecer t ao quadrado menos 5t mais 6. Tudo isso elevado a 1 menos 3t ao quadrado, vezes ln de u, ln de t ao quadrado, menos 5t mais 6, vezes v'. V' vai ser menos 6t.
Pronto, então aqui você pode organizar, cancelar aqui esse 1 de cima com esse menos 1, tudo bem? Então fica aí a forma de você simplificar esse camarada. Mas seria praticamente a aplicação direta de fórmula certa para calcular uma derivada desse tipo. Cuidado quando for pegar uma derivada desse tipo para calcular, certo? Vamos prosseguindo. Copia aí. Vamos comentar agora sobre um dos teoremas importantes da parte do cálculo, que seria cálculo de derivadas de funções inversas. Então essa parte está na página 182 lá do nosso livro, e ela diz o seguinte: seja y igual a f de x. Então eu tenho uma função y em função de x, ela é definida dentro do intervalo aberto AB. E essa função eu quero que ela possua inversa, a sua inversa x igual a g de y, e ela seja uma inversa contínua. Se f' de x existir e essa derivada for diferente de zero, a derivada de f com relação a x existir e for diferente de zero, para todo x dentro do intervalo, então o que acontece? A função g, que é dada pela inversa da função f, ela também é derivável. E a sua derivada é dada pelo inverso da função f, o inverso multiplicativo. Seria 1 sobre a derivada da função f de x. Lembrando que a gente está tomando x igual a g de y. Então, essa derivada seria 1 sobre a derivada da função f aplicada a g de y. Seria uma função composta dessa forma. Então, aqui nos ajuda bastante no cálculo de derivadas de funções inversas, certo? Para vocês terem uma ideia como funciona, a importância desse teorema, eu trouxe aqui um exemplo de algo que nós já trabalhamos hoje. Então, nós vimos, no caso de uma função exponencial, seja y igual a e elevado a x, eu peguei aqui uma função exponencial. Quem é a inversa da exponencial? É x igual a ln de y. Para quem não se lembra sobre a inversa da exponencial, acho que lá no ensino médio vocês estudaram que o log de a na base b, se isso aqui for um certo c, nós podemos mudar essa linguagem de logaritmo para a linguagem de exponencial. B elevado a c é igual a a. Lembram-se disso? Então lá no ensino médio a gente estuda dessa forma. Então você pode imaginar, por exemplo, ao invés de usar as letras a, b e c, que eu esteja usando a letra y, a letra e, que é a base do logaritmo natural, e a letra x. Então, a inversa dessa função log de y igual a x seria quem? E elevado a x, que vai dar igual a y. Então, uma é inversa da outra, certo? Do jeito que vocês aprenderam lá pela definição de logaritmo no ensino médio. Tudo bem? Como foi que a gente aprendeu hoje com relação à derivada dessa função y e a derivada dessa x? Sem usar a linguagem do linha, usando a linguagem de diferencial. Então, a derivada da função y com relação a x, então a minha função é a y e a minha variável independente é x. Então, a derivada de e elevado a x. Derivada da exponencial, nós vimos hoje que vai ser ela mesma. Derivada de y com relação a x, isso aqui vai ser e elevado a x. Já se eu quiser calcular a derivada de x com relação a y, seria o quê? Eu quero calcular a derivada da função ln de y, sendo que a minha variável seria y. Que é a derivada da ln de y? A gente viu ainda hoje que a derivada de ln de y com relação a y, isso aqui vai ser 1 sobre y. O que acontece? Acontece que nós sabemos que y é igual a e elevado a x. Então, se eu substituir esse camarada aqui, eu vou ter que a derivada de x com relação a y é igual a 1 sobre e elevado a x. É a inversa do que a gente encontrou antes. Então, essa linguagem de diferencial, essa aqui é uma linguagem que a gente está usando um pouco menos e nós vamos começar a usar um pouco mais adiante. É uma linguagem de diferencial que lembra fração. Não é fração a princípio, mas você vê que ela se comporta como tal, que se eu quiser inverter as variáveis, trocar um com o outro, eu posso simplesmente inverter do outro lado, que vai dar o mesmo resultado.
Então, essa linguagem, esse símbolo de derivada, usando algo que parece com uma fração, vai nos dar a noção de diferencial, que a gente vai ver lá na frente com o conteúdo de taxa de variação, certo? Que tem muito a ver com a parte de fração, mas a princípio essa definição não tem a ver com fração. O que já começa a puxar mais essa notação para a ideia de fração seria esse teorema da derivada de função inversa. Tudo bem? Uma das boas aplicações para o teorema da função inversa é a derivada das funções inversas trigonométricas. Vou preparar aqui para vocês e volto já já. Quem estiver copiando, copia aí, dá uma pausa no vídeo. Copia aí para a gente ir para frente. Vamos lá. Uma das principais aplicações do teorema da derivada de funções inversas é para a gente calcular a derivada das funções inversas trigonométricas. Essas derivadas ficam a partir da página 196 lá do nosso livro, diz o seguinte: seja uma função f definida de menos 1 a 1 para o intervalo de menos π sobre 2 até π sobre 2. Eu quero a função f definida por f de x igual a arc seno de x. É a inversa da função seno de x. Então, essa função y definida daquela forma, ela é derivável e sua derivada em menos 1, ela vai ser dada pela seguinte expressão: 1 dividido por raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Poxa, como é que funciona isso aqui direitinho? Para quem não se lembra, quando a gente vai estudar a parte de trigonometria, a gente está calculando o seno de um ângulo. Isso aqui é igual a um certo número. Então, aqui normalmente nós colocamos um ângulo. E ao calcular o seno de um ângulo, o resultado que nós vamos obter é um número real. Esse número vai estar no intervalo entre menos 1 e 1. Então, seno de 30 graus vale 1/2. Seno de 45 graus vale raiz de 2 sobre 2. Tabelinha que vocês estudaram lá na trigonometria. É interessante que vocês saibam o seno dos arcos notáveis todos, né? É muito útil para a gente. Mas o que eu estou trabalhando aqui é com a função inversa do seno. É a chamada arcseno. Então, arcseno de um número, isso aqui vai dar igual a um ângulo. Então, aqui vai ficar um número e aqui vai ficar o ângulo. Aqui é um número. Então, se eu perguntar para você, quanto é que vale o arcseno de 1/2? Qual é o ângulo cujo seno vai dar 1/2? Aí você vai ter que lembrar qual é o ângulo que o seno vai dar 1/2. 6 seria o 30 graus, que em radiano seria o π sobre 6. Então, a ideia da função arcseno é essa. É a inversa da função seno. Eu pergunto qual é o arcseno de um número e a resposta que eu espero ver é um ângulo. Tudo bem? A derivada dessa função vai ser o que a gente vê ali em cima. 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Poxa, como é que eu cheguei nesse resultado? A gente vai fazer o seguinte. A demonstração dessa fórmula vem pelo teorema da função inversa. Aquela mesma ideia que nós fizemos lá com a exponencial e com a logaritmo. Então, a minha função y é igual a arcseno de x. Detalhe, o y aqui é o ângulo e o arcseno, o x, é um número. Quem vai ser a inversa dessa função? Seria x é igual ao seno de y. A inversa da função arcseno seria essa daqui. Deixa eu escrever aqui mais detalhadamente. Sua inversa é ou inversa feia. Deixa eu ajeitar a letra. Inversa é x igual ao seno de y. Tudo bem? Mas a gente sabe derivar essa função x igual a seno de y. Quem é a derivada de x com relação a y? Quero derivar essa função que a gente acabou de marcar aqui. Só que quero derivar com relação a y. A derivada da função seno, aula passada, cosseno de y. Acho que foi a aula passada, né? A gente já viu. Pronto. Só que quem é y? Y é o arcseno de x. Isso aí eu não estou interessado agora. Eu quero saber quem vai ser a derivada de y.
Quem é a derivada de y com relação a x? Eu não sei ainda, mas usando o teorema da função inversa, isso aqui vai ser 1 sobre a derivada de x com relação a y, que foi essa que a gente acabou de encontrar, que é o cosseno de y. Para a gente deixar tudo com relação a x, o que é que a gente vai fazer? A gente vai substituir onde tem cosseno a relação fundamental da trigonometria. Lembrem-se que seno ao quadrado de qualquer ângulo mais o cosseno ao quadrado do mesmo ângulo, isso aqui tem que dar igual a 1. Então, o cosseno de y, se eu isolar, isso aqui vai ser 1 menos o seno ao quadrado de y. O quadrado do cosseno passa para o outro lado na forma de raiz quadrada. Então, a derivada de y com relação a x, isso aqui vai ser igual a 1 sobre raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado de y. O detalhe é que o seno de y é o meu x. Então, a derivada de y com relação a x, eu vou poder escrever, só um minutinho, vou poder escrever como sendo 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos o seno de y é x. 1 menos x ao quadrado. Exatamente a nossa fórmula. Então, a derivada da arcseno a gente encontra por meio do teorema da função inversa. Tudo bem? Acha a inversa da arcseno, que seria a função seno, uma função que a gente já conhece a derivada dela. A derivada do seno seria o cosseno, então a derivada da sua inversa, você inverte, fica 1 sobre o cosseno de y. Aí você só faz colocar de volta para a variável x. Não vai me entregar a derivada da função inversa na outra variável, né? Tem que ser na variável que está sendo dada no início. Eu quero a derivada de y com relação a x. Então, você tem que me entregar essa derivada com relação a x. Tudo bem? Eu vou mostrar para vocês agora as outras derivadas das inversas trigonométricas. Deixa eu preparar aqui para vocês, está quase pronto. Já já eu volto e mostro para vocês. Enquanto isso, quem estiver copiando, copia aí, tá bom? Então, como nós já conhecemos a derivada das funções trigonométricas, para encontrar as demais inversas trigonométricas, as derivadas das outras inversas trigonométricas, você pode fazer como eu fiz anteriormente, certo? Usa a função que você já conhece, a derivada dela, e aplica o teorema da função inversa. Então, o teorema da derivada das funções inversas. Então, só para a gente deixar registrado aqui, fica como exercício para vocês, se vocês quiserem fazer a demonstração. Tudo bem? Então, as derivadas das outras funções vão ser as seguintes. Se a minha função y for igual a arccosseno de x, a sua derivada é menos 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Se a função for a função arctangente de x, a derivada aqui vai ser 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Se a sua função for a arccotangente de x, arccotangente lá embaixo, seria menos 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Se a sua função for y igual a arcsecante de x, isso aqui vai ser 1 sobre o módulo de x vezes a raiz quadrada de x ao quadrado menos 1. E, finalmente, se você tiver com a função y igual a arccossecante de x, a sua inversa vai ser menos 1 sobre o módulo de x vezes a raiz quadrada de x ao quadrado menos 1. Deixando claro que aqui a gente vai precisar exigir na arcsecante e na arccossecante que esse módulo de x seja maior ou igual do que 1. Tudo bem? Como é que a gente vai utilizar isso aqui? Normalmente a gente usa com regra da cadeia. Regra da cadeia é onde a gente mais pode usar, mas regra do produto, quociente também. A ideia seria como esse exemplo aqui. Quero calcular a derivada desta função. Y igual a arcseno
de x ao quadrado. A gente já sabe uma fórmula para a derivada da arcseno, mas aqui tem x ao quadrado. Então eu vou utilizar a regra da cadeia. Faça x ao quadrado igual a u. Deixa eu colocar a ordem contrária, que a gente trabalha mais assim. U igual a x ao quadrado. Quem vai ser a derivada de u? U', 2x. Então, quando eu for derivar essa função y vai ser igual. Quem é a derivada de arcseno? Assim, eu não vou derivar ainda. Só para a gente substituir, y vai ser igual a arcseno de u. Tudo bem? A mesma função y, só que esse u é uma função em x. Na hora que eu vou derivar essa função y, deixa eu melhorar aqui a tela. Na hora que eu for derivar essa função y, tem que lembrar que a gente está usando a regra da cadeia. Então, a derivada da função arcseno vai ser 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos u ao quadrado vezes a derivada de u. Então, esta função y, quando eu derivar, ela vai ser, eu preciso substituir no lugar do u, eu vou colocar os valores que a gente tem. Então, vai ficar u' em cima, seria o 2x. Embaixo, raiz quadrada de 1 menos u ao quadrado. U é x ao quadrado, então fica x ao quadrado. Fica x à quarta. Tudo bem? 1 vezes u' dá 1 vezes 2x, é o próprio 2x. E embaixo fica raiz quadrada de 1 menos u ao quadrado. Só que o u vale x ao quadrado. U ao quadrado, x ao quadrado, vai dar x à quarta. Essa é a nossa derivada. E aqui a gente fica com essa parte do conteúdo. Tudo bem? Até a próxima aula. Tchau, tchau.